Cabode era o peso da glória de Deus. Então, quando a glória de Deus invadia um lugar, você percebia o peso da glória de Deus e era impossível ficar de pé. Isso acontecia no Santo dos Santos, isso aconteceu em algumas visitações sobrenaturais no tabernáculo, em vários momentos da história. Quando a glória de Deus se revelava, o peso da glória de Deus fazia com que ninguém conseguisse ficar de pé naquele ambiente. Mas na nova aliança, a glória de Deus se manifesta também a partir de uma nova dinâmica, que é o doxa. O que é o doxa? Doxa significa opinião de Deus. Então a glória de Deus se revela não só a partir do peso que a presença dele tem, mas a partir também daquilo que ele pensa. Irmão, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que não existe nenhuma opinião que tenha mais peso e que possa te levar para um lugar mais glorioso do que a opinião que Deus tem a seu respeito. Ele fala em um momento da história: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas sabe o que é interessante? Deus pode falar 10 vezes o que sonha para alguém, e ainda assim um comentário negativo faz com que esse alguém pare de sonhar o que Deus já sonha para ele. Às vezes a gente precisa ouvir de Deus várias vezes a mesma promessa, mas um comentário negativo faz com que a gente abra mão de um chamado ou de um sonho. É interessante porque Noé ouviu uma vez e obedeceu por décadas. A gente vê Davi, ouviu uma vez e obedeceu por anos. A gente vê José, ouviu uma vez, viu uma vez e obedeceu por anos. Nos nossos dias o que a gente tem visto é Deus fala 10 vezes, mas uma opinião contrária faz com que a gente comece a duvidar do que Deus falou. Irmão, se eu fosse me mover por todas as opiniões que me cercaram no início da construção dessa igreja, o lago teria sido uma banheira, esse auditório nunca teria acontecido, o nosso parque seriam vagas na rua até hoje. Por quê? Porque se você viu o que Deus viu, é você quem tem a obrigação de tornar real o que Deus te mostrou. Já falei sobre isso, visionário. O que é um visionário? É alguém que foi ao futuro e voltou ao presente para contar o que viu. Então, assim como existe uma graça quando Deus te revela algo no futuro, existe uma responsabilidade se Deus te revelou. Você é um defensor de uma visão de Deus, ou pelo menos deveria ser. Quando Deus faz, aquilo que era impossível se torna inevitável. Quando Deus promete, aquilo que parecia impossível se torna inevitável. Então qual que é a chave para viver o que Deus prometeu que eu viveria? É ouvir o que Ele pensa e não dar acesso ao que os outros pensam. Eu amo uma conversa entre Deus e Jó, quando ele começa a questionar uma série de coisas, e Deus fala para ele: Jó, eu até te respondo o que você está me questionando, se antes você me responder aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra. E nessa conversa entre Deus e Jó, algumas das perguntas que Deus faz para Jó, a ciência moderna não conseguiu responder até hoje. Ele começou a fazer perguntas sobre os fundamentos da terra, ele começou a fazer perguntas sobre as estrelas e como elas se moviam, ele começou a fazer perguntas sobre os limites do mar. Não sei se você sabe, mas o planeta Terra poderia ser chamado de planeta água, tem mais água do que terra. Até isso, na conversa entre Deus e Jó é falado. Ele fala: Jó, onde você estava quando eu estabeleci para o mar o limite do seu orgulho, e em que lugar ele se desfaria em ondas e espuma? Deus disse para o mar: até aqui você pode, daqui para cá não mais. Está em Gênesis. Quando ele faz separação entre a porção seca e a porção molhada, quem estabeleceu limites para a terra? Quem estabeleceu limites para o mar? Quem estabeleceu a gravidade? Quem estabeleceu um controle absoluto sobre tudo que existe? Irmão, se esse mesmo Deus que desenhou os céus e a terra, que chama estrelas pelo nome e elas respondem o seu chamamento, que chama Lázaro para fora e mesmo o homem morto há 4 dias ele volta a viver, que chama Jesus dos mortos e depois de 3 dias ele volta a respirar, esse mesmo Deus que desenhou o seu futuro não depende da opinião de uma criatura a respeito do que Ele está estabelecendo como Criador. Então a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Uma criatura que passa a ouvir uma outra criatura no lugar do seu Criador é como um cego guiando outro cego. Não temos controle sobre nada na nossa história. A Bíblia diz: não digam amanhã iremos, amanhã compraremos, amanhã faremos, porque você não tem controle sobre o seu amanhã. Digam assim: se o Senhor permitir, amanhã iremos. Se o Senhor permitir, amanhã compraremos. Se o Senhor permitir, amanhã faremos. Alguém está comigo?